E aí, pessoal que acompanha aqui o Estação Nerd no YouTube, bem-vindos aqui mais uma vez a um vídeo do canal. Dessa vez eu estou trazendo um convidado, mas é pela primeira vez um convidado que também faz parte da equipe do Estação, que também está escrevendo no Estação Nerd, no site, há mais de 2 meses, 3 meses, eu acho, está fazendo. Depois me corrija aí, Gabriel. Enfim, recebam aí Gabriel Luna, meu amigo já de alguns anos e cinéfilo raiz, que está aqui para conversar comigo nesse primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer aqui esse mês, no mês do horror, né? Um vídeo especificamente sobre o gênero, a gente vai falar um pouquinho sobre o horror enquanto gênero. E mais do que isso, a gente vai contextualizar um pouquinho o horror aqui no canal para poder, nos próximos vídeos, a gente desenvolver mais sobre isso. E, na verdade, essa ideia de falar sobre esse tema veio a partir do momento que eu conversei com algumas pessoas em rede social, tal, sobre filmes de horror lançados nos últimos anos. E eu queria usar essa polêmica aqui, essas pequenas polêmicas, para começar essa série de vídeos. Porque é o seguinte, toda vez que lança um filme de horror/terror, a gente pode até discutir um pouquinho sobre isso aqui, a diferença, é comum a gente ouvir comentários do tipo: esse filme aqui não é de terror, esse filme é terror de verdade, isso daqui tá mais para um suspense psicológico do que para um filme de horror, isso daqui é um filme de drama com elementos de horror. Então eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso aqui. Só para a gente começar, eu quero lembrar todo mundo, para aquecer a discussão, que os gêneros no cinema, eles não existem antes dos filmes existirem, no sentido de que não é assim, antes do cinema ser inventado, ninguém chegou e disse assim, horror é isso, faroeste é isso, suspense é isso, romance é isso, aventura é isso, ação é isso, ficção científica, enfim. E aí os filmes tiveram que seguir aquela diretriz ali do gênero. Tá? Os gêneros eles vão sendo construídos ao longo dos anos, quer dizer, à medida que os filmes vão sendo lançados, e aí as noções de gênero começam a surgir, você tem a coisa da indústria, quer dizer, a indústria vai se estabelecendo, e aí as pessoas vão identificando filmes parecidos, e a partir disso a gente começa a ter, de fato, o surgimento de gêneros como o horror, na década de 30 nos Estados Unidos, por exemplo, os faroestes começaram Gabriel conhece muito mais de faroeste que eu, acho que ele já viu, por exemplo, muito mais John Ford do que eu, e sabe, assim, dessa era de ouro do faroeste, que já foi se consagrando ao longo da década de 40 e principalmente na década de 50. Quer dizer, os filmes é que vão formando gêneros, e não o contrário, não é o gênero que começa e estabelece os filmes, e os filmes têm que seguir aquilo. Os melhores filmes do cinema são justamente aqueles que subvertem os gêneros, né? Justamente aqueles que mudam e estabelecem regras novas para o gênero. Então, antes da gente se estender mais e começar a falar, eu queria começar perguntando a Gabriel, te perguntando, no caso, o que é que tu acha que mais define o gênero no cinema, e quando a gente vai falar de horror, o que é que, na tua concepção, mais define o horror como gênero? Eu acho, na verdade, o horror, para mim, ele é particularmente, como é que eu posso dizer? Ele é um fenômeno, assim, dentro do cinema, porque você vê, eu vou voltar um pouco nas origens, né? Você vê um pouco depois da Primeira Guerra, mais ou menos, você vê o impressionismo alemão e você vê como ele já tinha aquela abordagem que deu, vamos dizer, os caminhos, né, para que o terror surgisse. Então você vê o Gabinete do Dr. Caligari, que tem toda aquela arquitetura dos cenários, aquela coisa pontiaguda, que, sabe, é muito angustiante você ver os cenários e todas aquelas encenações exageradas, meio assustadoras. E tanto o Gabinete quanto o próprio Nosferatu, que o Nosferatu ele é inspirado no Drácula, né? Então, assim, você vê que vai muito de momento na história do terror. Eu, particularmente, eu não posso falar muito, assim, no tempo da propriedade quanto você, que tem uma tese, né? Não é uma Com tese, mas enfim, é um Não, trabalho é acadêmico. um trabalho acadêmico, né? Dizendo a tese, assim, porque eu Sim. não quero confundir muitas pessoas, mas sim, é um trabalho acadêmico, então você estudou, então você sabe, principalmente, mas assim, a gente que estuda
a história do cinema e a história do terror, principalmente, entende que surgiram desses movimentos essa iniciativa para começar a falar sobre esses temas. Então, eu gosto muito tanto do Gabinete quanto do Nosferatu, para poder falar nesse quesito, porque são filmes assim que trabalham coisas que você vai ver depois, mais para frente, que são muito centrais do horror. Assim. Acho que principalmente o Gabinete do Dr. Caligari, que ele tem uma coisa muito engraçada, que logo no início do filme, ele não é a história... O filme ele não é propriamente a história do Dr. Caligari, né? Começa com duas pessoas sentando no parque e uma história que remete. Então, assim, tem toda uma criação de universo para que se tenha aquela atmosfera aterrorizante, principalmente porque a ideia desses filmes e do movimento também era trazer um pouco da depressão que estava tomando a Alemanha pós Primeira Guerra, num sentido de desolação da nação, né? Então, eram filmes assim bem, como é que eu posso dizer? Não vou falar depressivos, mas eram muito carregados, sombrios, exatamente. Então, eram filmes que refletiam muito, que deixavam transparecer como estava a situação econômica, social, política da época, né? E foi o que nem tu falou, o terror, principalmente, ele é um gênero que ele se dá muito do ambiente social que estamos vivendo. Então, por exemplo, se a gente partir para os anos 2000 ou para uma virada do milênio, você vê filmes, por exemplo, Uma Bruxa de Blair, que acho que foi em 1999, se eu não me engano. Isso. Tem a coisa da tecnologia, tem a coisa, sabe? E é uma tecnologia contrastando com um ambiente completamente afastado, sabe? É um negócio assim. E até a própria divulgação do filme, que criou aquele world building, né? Que a gente fala de aquilo ali foi verdade, aquilo ali não foi, e pouco tempo depois você vê que aquilo era marketing. Então, assim, é uma coisa que reflete muito como tá o ambiente, né? O ambiente cinematográfico, o ambiente social, e tudo isso acaba se convergendo para que as histórias sejam criadas, né? E para aquilo tenha impacto social ou não, de aterrorizar as pessoas. Que bom que tu tocou na questão do horror como reflexo do mundo, porque logo nesses filmes do Expressionismo Alemão, do Gabinete do Dr. Caligari, do Nosferatu, de outros também, como muita gente considera, embora eu não colocaria hoje dentro do horror, mas beleza, vale discussão, como O Homem que Ri e outros mais, assim, todos eles são reflexo do momento da Europa e da Alemanha, e visualmente, narrativamente, o Gabinete do Dr. Caligari tem provavelmente o primeiro grande plot twist do cinema. Então, tipo, toda aquela coisa de você não confiar na narração que lhe está sendo contada, misturada com aquele visual soturno, aquelas coisas disformes ali, tudo é um reflexo do mundo. Isso muito antes do gênero ser estabelecido como tal, quer dizer, como gênero. E é isso que eu acho importante da gente lembrar também, porque é muito comum eu ver em listas de filmes de horror, dentro do gênero horror, o Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, etc. E embora faça total sentido colocar esses filmes nessa classificação, é bom lembrar que nesse período, que é anos 20, o Gabinete é de 1920, Nosferatu 22, o horror ainda não era um gênero. Quer dizer, ele ainda não existia enquanto gênero. O horror ele só veio se estabilizar nos anos 30 e 40 com os monstros da Universal. Ali você tem, de fato, uma ideia de indústria, de escala de produção voltada para aquele tipo de filme específico ali. Da mesma forma como O Grande Roubo do Trem não é um faroeste, em termos de não é um filme de gênero, porque ele é um preliminar do que viria a ser um faroeste. E mesma coisa o Nosferatu e o Gabinete no caso do horror, né? Mas mesmo assim eles já deixavam claro essa potencialidade do horror e dessa atmosfera sombria para lidar com os medos do mundo, porque nada é mais universal do que o medo, né? Eu acho que alguém falou em alguma live, eu não vou lembrar agora quem foi, mas não é uma frase minha, que se você assistir uma comédia
da Turquia, por exemplo, você não necessariamente vai achar engraçado, porque o humor de cada lugar tem uma peculiaridade assim, muito específica. Poxa, quando eu vou para São Paulo, e o pessoal, eu sou de Recife, então as pessoas de São Paulo que eu conheço riem com coisas que eu não rio. Isso a gente está falando de um país. Imagina, assim, países diferentes, sabe? Então, humor é uma coisa muito específica, mas horror não. Se você assiste um filme de horror de qualquer lugar do mundo, você vai. Você pode não entender qual é a metáfora, entre aspas, que o filme está fazendo, caso ele esteja fazendo com o mundo ao redor dele, mas você vai sentir aquele clima, né? Porque o horror ele é universal, o medo é universal. Eu só voltando ao que tu falou um pouquinho, eu acho bem curioso que, por exemplo, o Gabinete do Caligari, o Gabinete do Caligari não, desculpa, o Nosferatu, ele é uma história que é inspirada, né, no Drácula do Bram Stoker, e foi ele que deu um dos iniciais, né, para essa caracterização do gênero. E aí, 10 anos depois, se eu não me engano, acho que foi por aí, Quase 29, 10. né? Quase 10, 29. Isso. O Drácula volta na Universal de novo, Isso. assim, mais adaptado para o mercado americano, claro, porque o Nosferatu, ele é, como eu posso dizer, especificamente daquela área ali eu esqueci o nome da Europa Oriental, no caso, Oriental, da isso. Europa Oriental. Então, assim, é mais específico. O Drácula é mais comercial e tal. O Bela Lugosi, né? Grande ator que interpreta outros papéis, inclusive em filmes de terror. E aí você vê como as coisas são cíclicas, né? E aí como esse tipo de conto, que até hoje, pô, 2021, eu peguei o Drácula agora para ler, primeira vez na vida, e teve momentos assim que eu fiquei bastante aterrorizado, assim, numa coisa que hoje em dia você não vê muitas pessoas falando, que é ler, né, e você ficar aterrorizado. Então eu acho bem curioso isso. Agora, em questão do medo ser uma questão universal, eu concordo bastante, porque eu acredito que o medo, ele mexa com uma questão muito instintiva do ser humano, sabe? A ameaça, o medo do desconhecido, todas aquelas coisas que fogem do nosso controle natural, elas têm um impacto muito direto e, dependendo do nível e grau, muito forte na gente. Então, por exemplo, o que a gente falou, você pode pegar um filme da Turquia que pode te deixar completamente amedrontado e você não entender alguns comentários acerca, mas assim, não é porque você não entendeu os comentários que o filme não deu certo. Eu acho que muito pelo contrário, o filme ele deu muito mais certo com você, porque o principal dele, que era construir aquela atmosfera, funcionou para você que está fora da zona de conforto dele, digamos assim. Isso. E só para complementar, eu acho que realmente o horror, hoje em dia nem tanto, acho que hoje em dia já virou uma coisa mais, não vou dizer elitizada, com certas coisas, mas eu diria que dos anos 2000 até 2010, assim, a gente teve uma renovação do que é o terror propriamente para o cinema, né? Você vê tantos filmes que se reinventaram, o Atividade Paranormal, que veio dessa como é que eu posso dizer? Dessa narrativa da Bruxa de Blair, e aí você teve de tudo, teve de slasher, a filme de terror com fantasma, até o gore, que cresceu muito também. Então eu acredito que esse fragmento aí de 2000 até 2010, por aí, vou botar até 2015. Mas só completando essa informação aí, para depois a gente voltar. Eu acho, pelo menos, o intervalo ali de 2000 até 2013, 14, eu não acho ele nem de longe tão elitizado quanto de 2014 para cá. Exatamente. Eu acho que se você for ver os filmes mais populares dos anos 2000 de horror, eles são filmes de horror ponto, eles são filmes de horror que fizeram sucesso por ser de horror e são todos filmes muito B, assim. Então, sei lá, Abismo do Medo, do Neil Marshall, Jogos Mortais, do James Wan. Um dos meus filmes favoritos da década de 2000, Herol, não só de horror, é um filme B, assim, camp, raiz, que é Arraste-me para o Inferno, do Sam Raimi. Quer dizer, são filmes que, aliás, um que se tornou cult nos últimos anos, tipo, e não foi muito bem recebido na época,
que é o Garota Infernal, com a Megan Fox. Todos eles são filmes muito... E própria Atividade Paranormal, enfim. Todos eles são filmes B. Eles não têm pretensão de ser alguma coisa a mais do que o filme de horror, no sentido de marketing. Assim, olha, gente, esse filme aqui tem algo que você não tá... Não, eles são filmes muito diretos. Você teve muita renovação, teve muita coisa... filmes de zumbis voltaram a ser populares, found footage, teve uma febre ali de Atividade Paranormal e REC, Cloverfield até 2011, 12. Mas, assim, quer dizer, mas a partir de 2014, 15 é quando a gente começa a ver o pessoal começar a dizer assim, olha, horror tem, esses filmes aqui, eles são mais do que filmes de horror, eles têm algo a dizer como se os anteriores não tivessem, enfim. Mas aí eu queria só voltar para uma coisa quando tu falou de atmosfera, de você se sentir mal com o filme. Aí é onde entra um terreno que eu queria começar a discutir assim, sobre essa questão de ser ou não de horror. É muito comum a galera ver um filme que provoca uma certa sensação de angústia ou de medo, o que seja, e aí já classifica como terror. Eu vejo muita gente fazer isso. E outras pessoas têm resistência a qualquer filme de horror que não seja canônico, vamos dizer assim. Quer dizer, se o filme traz alguma coisa que não tenha tanta relação com horror, você já diz, não, esse filme não é de horror. Aí, na tua cabeça, existe um limite para a gente classificar um gênero, assim, para a gente colocar um filme como parte de um gênero? Porque, na minha cabeça, os gêneros, eles, como eu falei, eles estão sempre em construção, eles são relativamente elásticos. Mas até onde vai, assim, essa elasticidade, assim, para tu, por exemplo? Então, para mim, eu acho que você engessar um filme com ele é isso e ponto, não existe. Assim, eu acho que existem os filmes que são, que nem a gente falou anteriormente, são centrais para uma definição. Então, por exemplo, você não pega, como nem falou, um filme do Ford, que foram os que, como é que eu posso dizer? Que sedimentaram, obrigado pela complementação, sedimentaram o que são os filmes de faroeste, mas num filme do Ford você pode ter uma cena que é completamente destoante do filme de faroeste, uma cena mais romântica, sabe? Ou uma cena assim mais impactante. Sangue de Heróis é um baita romance, por exemplo, mas é um faroeste. Exatamente, e inclusive é um filme bastante político até, então assim, eu acho que ele tem, além de ser um faroeste, acho que ele tem muita questão de um drama político da época, de uma questão de questionar quais são os valores do homem branco e por que esses valores estão acima de tudo, enfim. Então eu acho que você colocar que o filme é isso e ponto, que você reduz muito o filme e reduz também todas as possibilidades que ele pode ter durante e pós-exibição. Porque você pode repensar uma cena e falar, pô, acho que essa cena me fez sentir isso, e por tal motivo, a direção, a luz, tal, essas coisas que são mais técnicas, mas que fazem parte da composição. Eu acho que você prender o filme nessas especificações, eu acho que diminui muito, sabe? Então, eu assisti recentemente todos os 3 filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, e o Sam Raimi, se a maioria não souber, ele veio do terror. O primeiro filme dele foi o Evil Dead, que ele fez assim, nas custas, ele vendeu o carro. E assim, é um filme, como o André tinha falado, é um filme B, eu não gosto muito dessa expressão, mas assim, é um filme B, trash, com coisas assim, muito espalhafatosas, uma coisa assim, bem... não sei nem se é o termo correto, exploitation? Acho que não, né? Mais ou menos. Nesse caso dá para discutir. Enfim, e aí você pega os filmes do Homem-Aranha, que eles são, na sua maioria, filmes aventurescos, filmes de aventura, ação, não sei. Mas que dentro desses filmes existem elementos de terror. Então, assim, muita gente fala, né, da cena do Dr. Octopus no Homem-Aranha 2. Eu vou um pouco mais atrás, eu vou no primeiro filme, porque o próprio Duende Verde, eu imagino que para uma criança de 10, 12 anos, ele deve ser assim uma coisa, principalmente na época, né, que não estava acostumado com esse tipo de coisa, ele deve ser assim assustador. Assim, o William Dafoe por si só ele já é meio
intimidante, e ele começa a fazer aquelas caretas, e aí tem aquela coisa meio Ele fica shakespeariana, falando com o espelho, né? ele Fica. falar com o espelho. Então, assim, É, é uma coisa que depois que eu fui assistir, eu falei, isso é, aqui não é muito amigável, né? Não é muito indicado para crianças. Então, eu acho que vai muito da forma como o diretor quer caminhar determinada cena, ou quer caminhar as partes que compõem seu filme. é. Então, eu não realmente não acredito nesse fechamento, sabe? Obviamente vão ter filmes que vão ter mais ou menos para um lado, mas eu não acho que um filme é só isso e ponto. Eu acho que ele tem várias nuances que podem ser exploradas, e aí vai da mão do diretor também, e eu acho que também vai da mão da pessoa que está assistindo para ter, não vou dizer uma sensibilidade, mas para ter assim, uma atenção maior nessas coisas para que consiga ter essa percepção. Isso. Mas isso do público é importante, sim, porque assim, tem filmes que eles acabam adquirindo um status de um gênero específico justamente por conta da recepção que eles tiveram. Então, se você pensar no Exorcista, é um filme que meio que se tornou um filme de horror por conta da recepção do público, porque é notório que o William Friedkin não queria fazer um filme de horror com o Exorcista. E, tipo, e é um filme que é indiscutivelmente hoje um filme de horror. Ele é, aliás, não só um filme de horror, como o filme de horror, assim, que se tem como referência, goste ou não dele, ele faz parte aí do cânone do gênero. Quando se fala em horror, popularmente se pensa logo no Psicose, no Iluminado e no Exorcista, provavelmente, assim, tipo, talvez outros dois, mas ele está no centro sempre da discussão. E isso foi o motivo disso foi a recepção que ele teve, assim. Ele foi o público que colocou o filme nesse sentido, né? Não racionalmente, mas colocou o filme dentro dessa classificação. E quem viu o Exorcista e quem leu, eu li esse ano, inclusive, o livro, tu estava falando de ler o Drácula e se assustar, eu lendo o Exorcista, não vou dizer que eu me assustei, mas foi um livro que me deixou profundamente desesperado. Assim como o filme, o livro consegue fazer você sentir mais do que medo, eu acho. Você consegue sentir desespero pelos personagens. Você vai entrando num espiral de insegurança e dizer, meu Deus, não tem saída para essa situação. E apesar disso, assim, tanto o livro como o filme, eles têm muito mais elementos de um drama tradicional, entre aspas, do que de um terror propriamente, porque não tem sustos no filme, não tem menina possuída e jogando as coisas pro ar e torcendo a cabeça, isso é 10 minutos do filme. O filme inteiro, aquelas 2 horas e pouquinho, é da mãe desesperada, tentando arranjar uma solução, falando com o padre, a igreja sem saber o que fazer, os médicos sem entender o que está acontecendo. Quer dizer, o terror ele é construído através daquela atmosfera toda, mas num momento que você tem aquela coisa mais gráfica da menina possuída e tal, ali é que você tem a coisa física mesmo, mas a maior parte do filme é essa construção geral dele. Mas o que ele tem de horror é tão forte que a plateia recebeu assim. Então, isso muda também, porque a gente ficou de falar de alguns filmes mais antigos, assim, que tem uma relação com o gênero, que já tinha uma relação com o gênero. Se você assistiu O Homem Invisível, por exemplo, do James Whale, de 33, o Homem Invisível é hilário, no melhor sentido da palavra. Eu vi numa sessão 2 anos atrás, antes de ver o novo, do Leigh Whannell, estava passando no cinema da Fundação, eu fui assistir e achei uma das coisas mais divertidas do mundo, assim, mas é muito divertido, é muito bom de ver, mas não é assustador at all, assim, mas é um filme de horror. Pra época, acredito que a galera vê uma coisa, um homem invisível, o cara tirando a faixa da cara e ficando aquela coisa super esquisita, só a roupa andando para lá e para cá. É muito engraçado vendo hoje, mas a nossa concepção de hoje é olhando para aquilo. Assim, na época, não. Godzilla de 54 também era um filme de horror, né? E, tipo, e aquilo ali hoje se transformou num blockbuster de ação, né? Então, tipo, a relação da plateia com os filmes muda também, e à medida que a sociedade muda, e os gêneros eles vão mudando também por conta disso, né? Como é que eu posso dizer? Não precisa nem ir muito longe, cara. Até o próprio Atividade Paranormal, na época que ele causou a comoção que teve com, sabe, olha, as pessoas assistindo esse filme, olha como elas passaram mal. E eu lembro na época, eu estava no colégio, era uma coisa assim, meus amigos vendo o trailer do filme, olha, eu sei isso aqui e tal. Hoje em dia você sabe, tipo, pô, fio de nylon batendo na porta, assim, sabe? E
era assustador e depois virou ridículo, e tanto é que a série ela foi pegando assim, ela foi deixando muito mais fantasiosa do que ela pretendia ser, porque as pessoas acabaram vendo que, pô, isso aqui é besteira, sabe? Isso aqui é efeitozinho especial e, pô, isso aqui não dá medo para ninguém. Porta batendo. Apesar de ser uma coisa que causa medo em qualquer pessoa, independente da situação, a porta batendo é sempre algo estranho. Né, o caso da Atividade Paranormal é o mesmo caso da Bruxa de Blair, porque, tipo, apesar da Bruxa de Blair ser um fenômeno hoje, assim, ser considerado um fenômeno, um clássico do cinema, ele não tá longe de ser unanimidade, mesmo porque o público, aliás, nunca foi, nem na época, mas assim, o público de modo geral ser submetido a um filme em que basicamente nada acontece, assim, em que a câmera fica chacoalhando para lá e para cá numa qualidade baixa, em que os personagens ficam conversando um bocado de coisa, se perdendo e discutindo, o som também tem aquele aspecto precário, e vale dizer que o som da Bruxa de Blair foi todo refeito, porque no livro muito bom, aliás, do Rodrigo Carreiro, sobre found footage no horror, ele explica bem isso, ele fala sobre como o som da Bruxa de Blair foi todo refeito depois do filme já estar pronto, porque não tinha condição nenhuma do som que saiu nele, né, o som original ir para o cinema, enfim, mas, quer dizer, um filme, uma coisa toda, tem um aspecto esquisito, a galera olhando hoje, muita gente, eu tenho certeza, queria achar aquilo insuportável, assim. Eu adoro a Bruxa de Blair, mas eu tenho certeza que muita gente iria achar insuportável. Então, assim, enquanto ele funciona como uma experiência de horror, ele seria um filme de horror, vai ter gente que vai olhar e dizer que aquilo ali não é horror, aquilo ali é um documentário, uma tentativa de documentário que deu errado, sabe? Enfim, então isso acho que depende também do momento, né? Do mundo. A Bruxa de Blair pegou uma situação em que a internet estava começando a se popularizar, esse marketing que tu falou que é importante sobre ele também, essa mística foi criada em torno, né, dele, já mexeu com a recepção que as pessoas que elas já iam para o cinema pensando naquilo que já estavam comentando. Então tem tudo isso, assim, tem todos esses fatores externos que, como dá para perceber, influenciam no fato de um filme ser de horror ou não ser, ou ser de qualquer outro gênero. No caso, eu estava lembrando aqui, tu falou do Exorcista, tem uma cena que eu gosto bastante, que acho que é no início ainda, faz um tempo considerável que eu assisti, que tem a menina e eles estão fazendo os exames dela para saber o que ela tem e tal, e assim, é uma coisa assim, muito angustiante, muito assustadora, que assim, é coisa do dia a dia, sabe? Exame, assim, tem gente, eu particularmente eu já acho meio assustador alguns exames, e você traz isso para o dia a dia, que é ela fazendo aquela bateria de exames, e aí agulha e coisa no cérebro dela, e você não sabe o que está acontecendo. Obviamente você sabe o que está acontecendo, mas assim, naquela ambientação que se cria, você está inserido ali naquele momento. Você está tão ansioso quanto a mãe, quanto a menina, quanto todo mundo, e você fica, porra, a menina é tão pequena e, sabe, tá sofrendo aquilo, e você fica, sabe? Isso que é uma boa direção, isso que consegue te colocar sem precisar muito, sabe? Sem precisar de susto, sem precisar de luz piscando, sabe? Essas coisas que já ficaram até meio batidas em certos filmes, principalmente hoje em dia. E aí eu acho que é aí que realmente brilha uma mão de um diretor que consegue fazer desses momentos algo assim bastante icônico. Outro que eu acabei de lembrar agora foi do Sangue de Pantera, do... Caramba, esqueci o nome do diretor. Jacques Tourneur, o original. Jacques Tourneur, isso, o original, do Jacques Tourneur, que tem inclusive no HBO Max, assistam. Então, assim, é um filme que ele trabalha com vários elementos de terror, que eu não sei se ele chegou a ser considerado um filme de terror, um drama, ou um suspense, alguma coisa assim. Mas você vê que o Jacques Tourneur ele já fazia isso. Então, assim, tem muita sugestão, tem muita utilização de, sabe, a câmera tá mostrando uma coisa e tá acontecendo outra coisa no extracampo, barulho. Tem uma cena na piscina que eu acho incrível, que o reflexo da água batendo na parede, a silhueta de uma pantera. Então, assim,
sabe? E eu assisti esse filme de noite, eu fiquei, sabe, uma mistura de caramba, que coisa incrível que eu assisti, mas tipo, caramba, que coisa assustadora. Então, são esse tipo de coisa que acho que moldam sabe, o que é o gênero, né? Sim. Entre aspas, assim, porque ele tá o tempo todo se renovando. E são esses exemplos que eu gosto de citar, porque acho que mostra como você, ao longo dos anos, foi evoluindo a linguagem, ao mesmo tempo que foi evoluindo a linguagem ela foi se adaptando e também se repetindo, e, sabe, chegando em coisas que, por exemplo, você vê que eram da década de 30 utilizadas hoje, Uhum. e vice-versa, sabe? Sim. Eu acho isso muito curioso porque é uma coisa que, especificamente nesse gênero, ele é uma coisa que dá para usar, dá para fazer um recorte histórico muito, muito interessante. Sim. Agora, o Sangue de Pantera é um filme que, na verdade, ele é mais atual do que nunca, porque ele foi meio que um precursor do horror psicológico da maneira como a gente entende hoje, né? Desse filme que sugere mais do que mostra, que trabalha com sombras e que lida com essa ambiguidade do personagem principal, essa mistura do que é sobrenatural com o que é imaginário, porque até ali você tem os filmes dos anos 30, da Universal, que são aquela coisa, o cara que fica invisível, o Lobisomem de Londres, o Drácula, Frankenstein, são incríveis, mas que lidam com essas coisas mais físicas e mais diretas do terror, né? Enquanto o Sangue de Pantera, ele já vai, que eu acho que ele é de 41, 40 por aí, que é 41. 41, né? Ele vai já trabalhar coisas mais psicológicas, mais sugestivas, muito antes de qualquer pessoa que inventou o termo pós-horror pensar em nascer, inclusive, né? Só antes do termo, não. Então, assim, essa variedade do horror para trabalhar diferentes tipos de sensação, ela vem de muito tempo. E é isso que é outra coisa para a gente trazer, que é o seguinte: o horror, ele não necessariamente precisa fazer você ficar com medo de dormir sozinho. Assim, não é a única sensação que o horror, enquanto gênero, ele busca. O Gabriel falou, eu falei aqui do Exorcista e de outros filmes, em que você sente uma sensação de angústia muito grande, você sente o medo, no caso, no sentido de apreensão pelo personagem, mas não necessariamente você vai dormir pensando naquilo ali. E não é porque você não foi dormir com medo que aquele filme não funcionou enquanto gênero, porque ele tem outros, enquanto filme de horror, ele tem outros apelos ali, ele tem outros apelos dramáticos, ele tem outras funcionalidades, ele não precisa deixar você sem dormir para funcionar, sabe? Como é que eu posso dizer? Só voltando para complementar uma coisa, tu falou que o Sangue de Pantera ele foi o primeiro a trazer esse terror psicológico. Eu diria que realmente o primeiro a trazer esse terror psicológico foi realmente o Gabinete, principalmente porque ele tem Sim, uma coisa de, principalmente no final, sim, aquilo sim. de quem é o maluco da história, e aí tem toda Uhum. aquela história de ser uma fábula, É. assim, e explicitamente uma fábula, né, diferente dos filmes da Universal, e aí vai naquilo de novo, né, do gênero que vai se retroalimentando, que Uhum. vai se, como é que eu posso dizer, não é incentivando, se aprimorando. Uhum. E aí eu só queria levantar esse questionamento. Sobre essa questão do próprio gênero em si, eu acho que, como é que eu posso colocar isso? Porque, assim, querendo ou não, tu tem mais propriedade para falar do gênero do que eu apenas não como um estudioso, só como uma pessoa que assiste diversos filmes, consigo sentir, principalmente nessa onda do pós-terror que tu já falou, nesse artigo do The Guardian, não lembro quem foi que escreveu agora, mas é uma pessoa assim que claramente ou devia estar sem pauta ou devia achar que esse é o pensamento mais genial Ele que tinha já acabado de descobrir existiu. um subgênero. Porque assim, cara,
Na faculdade, eu me deparei para ler um texto sobre como o cinema americano ele acabava refletindo o estado das coisas e tal. Então, assim, eu acabei lendo sobre Top Gun, sobre Comando para Matar, não. Comando para Matar é o Rambo, ou do Schwarzenegger. Comando para Matar é o do Rambo, né? É, Isso, o Comando é. para Matar. Então, assim, são filmes que representam essa questão patriótica dos Estados Unidos, armamentista, militarista, Aham. vai. E cheguei no capítulo do Halloween. Halloween do John Carpenter, que, sabe, a maioria conhece, e tá ganhando agora uma nova trilogia. E o capítulo, eu não vou lembrar qual é o nome do capítulo, nem qual é o nome do escritor, ele falava exatamente sobre essa questão psicológica, como o Halloween ele fez sucesso no público americano, porque ele trazia essa questão do subúrbio, trazia uma questão urbana, trazia uma questão Uhum. de violência que estava assolando os Estados Unidos naquela época, e que como as pessoas dos subúrbios, que era teoricamente o lugar mais seguro do que as grandes cidades, estava ficando com medo, e aí você tem o próprio Michael Myers, que é uma pessoa que fugiu, que começa a stalkear e começa a ser ele começa a ser parte daquele cenário. Então o John Carpenter coloca o Michael Myers como se ele fosse parte do cenário que acontece a história. Uhum. E isso causa uma aflição, um medo de ter um estranho entrando na sua vizinhança. E sabe, são questões psicológicas, fora a questão do próprio slasher em si, Uhum. que aí a gente já pode entrar em outra coisa também, que o próprio slasher ele já bate no diálogo, que é outra questão psicológica, social da Itália. Então, assim, eu acredito não, eu tenho plena certeza de que você minimizar o terror para dizer que uma coisa é pós ou pré, para dizer o que é, quando é uma coisa que está o tempo todo se aprimorando e avançando e adquirindo novas linguagens e adquirindo novas percepções do próprio gênero. Eu acho que você dá uma afirmação dessa, principalmente num artigo que você, como foi seu trabalho de conclusão de curso, pode falar muito melhor do que eu acho que isso é uma atitude muito reducionista. Uhum. É. Sim, o Halloween, aliás, é um filme que é um slasher, mas ele funciona como um baita terror psicológico, justamente por conta desse medo da vizinhança, porque o Michael, o John Carpenter, no momento que ele bota o Michael Myers ali tão próximo das pessoas, não só próximo, de dentro de casa, né? Porque ele começa o filme, isso é o começo, não é spoiler, tá, gente? Ele começa o primeiro filme matando a irmã, né? Ele Não, criança. É a irmã, salvo engano, enfim. irmão. E ele vai que tiram a máscara dele, se descobre que é um menino, quer dizer, aquilo já é um negócio perturbador por si só. A criança matar a facadas a irmã, ou seja, o terror tá dentro de casa, e ao mesmo tempo que ele está dentro de casa, ele está dentro de todas as casas, porque todo mundo olha pela janela, quando os personagens olham pela janela, tá ali aquele cara atrás dos lençóis, né, que estão lá no varal. Quer dizer, enquanto antigamente você tinha esse terror dos personagens que vão a um lugar e enfrentam um mal, no Halloween você tem um mal que está na vizinhança, que está ali. O John Carpenter trouxe o terror para a vizinhança, para o subúrbio, que é, como tu falou, esse sinônimo de segurança. Né? Aliás, eu acho que antes do Halloween tem um filme que é muito, muito, mas muito pouco comentado, não é nem de longe tão icônico, assim, tão clássico nesse sentido de famoso quanto o Halloween, que é o Noite do Terror, que Halloween é Halloween a Noite do Terror, mas esse filme chama só Noite do Terror, que é Black Christmas. Ele é mais conhecido como Black Christmas mesmo, que é de 74, e é meio que um preliminar do Slash, tem uma ideia parecida com o de Halloween, no sentido de ser uma história de subúrbio e tal, mas é mais assustador ainda porque a personagem está recebendo ligações em casa no Natal. Ela começa a receber ligações bem sombrias, com aquela voz que você não entende direito o que é, e parece alguém tentando balbuciar alguma coisa, e aquilo dá uma insegurança. Não posso dar o spoiler aqui, porque tem um twist, entre aspas, muito bom, e que tem tudo a ver com essa sensação de insegurança trazida por várias questões sociais dos Estados Unidos, do final dos anos 60 para
o início dos anos 70, em especial a Guerra do Vietnã, e várias questões de insegurança que permearam não só o horror, mas outros gêneros, né? Mas o horror acabou trazendo isso de uma maneira, assim, inacreditável, né? A ponto de que vários filmes, assim, explicitamente falam certas coisas, e por serem filmes desses gêneros de menos desses subgêneros de menos prestígio, como o slash, o pessoal não ignora assim o potencial deles. E não que, vamos lembrar disso, tá? Não que se eles não tivessem essas não tivessem essas ressonâncias assim com esses temas, eles seriam inferiores. Assim, tem vários filmes de horror de várias décadas que não tem necessariamente nenhum tipo de correlação com pelo menos de correlação consciente com o entorno, e eles são incríveis, tá? Assim, o filme não é melhor do que o outro porque é supostamente mais relevante socialmente, tá? Vamos desmistificar isso, por favor, porque isso é uma falácia. É você tentar dar uma justificativa. Como é que você... É que nem eu vi inclusive, o professor Felipe Leão, que foi que também, nas aulas dele, que acabou abrindo a minha mente para certas coisas, assim, de questão de linguagem, de morfologia, enfim. O Felipe Leão, ele fala que a arte é inútil porque ela não tem, como é que eu posso dizer, um propósito dentro do que a gente conhece de propósito. Ela não tem uma utilidade dentro principalmente da sociedade capitalista, que visa o lucro, enfim. Então, assim, a arte, ela é inútil. E você tentar dar uma justificativa para esses filmes em coisas tipo, é um reflexo social, isso aí é só você tá desmerecendo a arte, dizendo que ela precisa ter uma motivação, e a arte não precisa ter motivação, a arte ela só existe e tá aí para ser apreciada, né? Então, só querendo fazer esse comentário para essas pessoas. Agora, na questão de... É porque acho que a gente já pode começar a entrar nesse assunto, que é o pós-terror, de fato. Que, cara, para mim é o completo absurdo. É o completo absurdo, porque primeiro você ignora anos e anos de filme de terror, parece que você simplesmente não viu nenhum, sabe? A gente aqui tá citando por cima, por cima mesmo, só uma conversa assim do que vem à mente, ninguém separou lista, nada, assim, se eu tivesse uma lista aqui, era só o vídeo da gente falando sobre isso. E aí a pessoa fala que o filme, ele é pós, sei lá, alguma coisa, porque ele tem um subtexto profundo, ele tem uma psicologia, ele tem, sabe? Eu acredito que tem dois problemas nisso aí. O primeiro é você desmerecer os outros filmes, que nem eu já tinha falado antes, e depois você dá um significado que talvez nem exista nesse filme. E aí você tá querendo arbitrariamente dizer que o filme é aquilo, quando você nem sabe o que ele é de verdade. Então, assim, eu acredito que existam filmes, principalmente nessa nova leva aí de A24 e etc., que tem esse propósito, e eu acho que se o propósito bem executado, bem firmado, eu acho que ele tem, sim, como é que eu posso dizer, só motivação para estar ali, mas o filme não é aquilo. O filme, ele é o que acontece, o filme, ele é a forma como acontece, os personagens, o tipo de linguagem e tal. Isso aí é apenas como é que eu posso dizer? Um departamento do filme, mas não é o filme. E você dizer que o filme é interessante por causa disso, você traz a justificativa para, sei lá, não quer assistir, não assiste, sabe? Ou diz que gosta porque o filme é inteligente, sabe? Coisa muito pequena, na minha opinião, muito pequena. Foi perfeito, assim, essa pontuação dos dois principais problemas da ideia de pós-horror, pós-terror, que é essa noção, primeira noção de ineditismo, né?
quer dizer, que a noção de que filmes de uns anos para cá trouxeram coisas que nunca foram feitas pelo gênero, e dois, a noção de que um tipo de filme é melhor do que o outro porque ele lida com certos tipos de relação psicológica ou sociológica, ou seja o que for. Né? Tanto é que muita gente que eu conheço e eu respeito usa o termo que eu também não gosto, embora não acho que seja problemático no mesmo nível, nem de longe, mas usa o termo terror social. Porque a partir do momento que você coloca terror social na discussão, você faz parecer que aquele filme que não tem uma conotação sociológica explícita, ele não é terror, ou ele não é um terror tão relevante, sabe? E é redundante, porque, como a gente falou, o terror ele é naturalmente social, ele é naturalmente independente daquilo estar sendo amplamente discutido, né, discutido no texto mesmo, ou daquilo tá nas entrelinhas e o diretor nem ter pensado naquilo, né? Assim, tem vários filmes que a galera começou a interpretar de mil maneiras e o diretor em momento nenhum tinha pensado naquilo ali, mas a partir do momento que o cara que está escrevendo ou que está debatendo consegue a sustentação em tela, né? Consegue deixar clara a ideia dele a partir do que está no filme, tá ali, pô, tá ali e os filmes são muito mais ricos do que simplesmente a intenção deles, sabe? Então, assim, essa ideia de terror social ou de terror elaborado, ou seja o que for, seja qual palavra que você usar, eu acho redundante. Terror de atmosfera, eu já ouvi esse. Terror de atmosfera, terror de, poxa, todo filme de terror ele tem uma atmosfera. Alguns eles se baseiam mais na atmosfera de sugestão e outros no que é gráfico, no que é explícito. Não, outras coisas. Não só filme terror, todo filme tem uma atmosfera. Todo filme, ainda tem isso, claro, todo filme. Quer dizer, todo filme deveria ter, né? No papel, né? No papel, todo filme tem, todo gênero tem a sua atmosfera. E horror é um gênero que, ao contrário do faroeste, ele se baseia especificamente na atmosfera para ser classificado como tal. A gente falou aqui, claro, que existem 1000 formas de classificação e que não é uma camisa de força, o gênero, né? Mas se tem uma coisa que define, entre aspas, de alguma maneira o que é um filme de horror, é a atmosfera de horror. Quer dizer, você pode ter filme de horror com todo tipo de assunto. Já o faroeste, não. Você não pode fazer um faroeste com um cara sentado numa sala tocando piano. A premissa do filme vai ser um cara numa sala e o filme todo vai se passar dentro dessa sala com esse cara no piano. Daí você pode fazer um romance, você pode fazer uma comédia, você pode fazer um terror, dependendo da atmosfera, mas você não pode fazer um faroeste. Porque o faroeste ele exige certos elementos canônicos, assim, de estética, de construção, de universo, de estrutura, para ser considerado um faroeste. A não ser que alguém chegue aí e invente o faroeste do cara no piano dentro da sala. Mas, assim, até o momento você tem esse cânone do faroeste, por exemplo, e da ficção científica também, que precisa de elementos bem específicos de ficção científica para ser considerado ficção científica. Com várias variações, claro. Várias variações é pleonasmo, mas, enfim, com variações. Mas o horror não. O horror pode até ter características em comum. Você tem fantasmas, demônios, vampiros, pode nomear aí, mas você tem filmes de vampiro que não são de terror. Você tem filmes de fantasma que não são de horror. Quantas vezes eu não já vi a Ghost Story, só porque é da A24 e tem um fantasma em lista de pós-horror? Não é brincadeira. A Ghost Story é um filme, é menos terror do que Ghostbusters. A Ghost Story é um drama existencialista. Dramão né? Carregado, carregado, triste e tal. É um filme que não tem... Você pode forçar a barra e dizer que tem uma estranheza, mas não é. A Ghost Story, aí, desculpa, eu vou botar um limite aqui agora, não é. A Ghost Story não é um filme de terror, minha gente. Pode forçar. Sob a pele do Jonathan Glazer, que também eu já vi colocarem em lista, eu até entendo, porque você tem ali uma primeira metade bem... É o meu filme favorito da A24, só para deixar claro. Qual é esse Sob a Pele? Aquele com a Scarlett Johansson, que ela é uma... tá. Os homens da Escócia. Esse aí passou batido. Esse filme é uma coisa... Aliás, o Jonathan Glazer é um diretor que... Vejam, porque ele tem 3 filmes só na carreira dele, mas os 3 são totalmente diferentes e maravilhosos os 3. Enfim, e é um filme que eu até entendo, mas a Ghost Story, não. Não. Pode falar os seus também, que a gente está aqui há quase uma hora, a gente já está mais do que na hora de começar a debater alguns casos específicos, assim, de filmes que têm relação com o gênero, mas não são do gênero, ou são, e
Depende da nossa visão também. Então, que nem eu estava falando, né, e a gente está debatendo aí já faz mais de uma hora, que não são filmes que são que se encaixam assim no gênero ou que tenham uma coisa do gênero, mas que tem momentos específicos em que pelo menos me fizeram sentir que eu estava vendo um filme de terror. Uhum. Eu vou citar o meu filme favorito do Carpenter, que é com certeza o Assalto ao 13º DP. Eu já vi esse filme. Acho que não sei, acho que na minha 7ª revisitada, eu conheci esse filme faz 2 anos, não sei. É incrível, eu comprei esse É incrível. DVD, É incrível. é sensacional, é um filme assim que, com todo respeito a meus 2 outros filmes favoritos do Carpenter, que é A Coisa e Halloween, mas esse filme aqui eu acho que ele faz muito com pouco. Fuga de Nova York, bota aí Eu, também eu, eu na prefiro conta. o LA, porque ele é mais cínico. Ah, tá. É, Enfim, mas Fuga de Nova York. Mas enfim. Carpenter, né? Enfim. É. E aí tem uma cena que, desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei pensando, porra, como o John Carpenter ele é incrível. Que é uma cena em que é um filme de cerco, né? Tá todo mundo na delegacia e aí tem um chefão lá que ele tá sendo transportado, acontece uma coisa e eles vão parar no meio da delegacia. E aí tem vários... Primeiro aparece um dos bandidos lá que ele fica em pé e aí eu não lembro se esse filme foi antes ou depois do Halloween, eu sou meio ruim com data. Eu acho que foi antes. Acho que foi antes. Acho que é de Então, se for um Halloween, 76. já dá para ter uma ideia dessa questão de violência urbana que o Carpenter depois mostrou no Halloween, porque é uma cena que me lembra muito Halloween, que é um cara, são 3, 5, eu não lembro, mas é pouca gente comparado com o que aparece depois. Uhum. E eles estão do lado de fora da delegacia e tem um contraluz, eles estão só, sabe, a sombra, e fica. E o Carpenter deixa a câmera parada e deixa só rolar, e você vai vendo aquelas pessoas, e depois vai crescendo, e vai chegando mais, e você vai vendo que a coisa está começando a se complicar. E assim, eu senti mais aflição, mais terror mesmo assistindo essa cena do que, sei lá, na maioria dos filmes sei lá, de 3 anos para cá, de terror, digamos assim. Então eu acho uma cena incrível, e o início também eu acho assim muito fora da curva em questão de como transformar uma cena numa questão de terror mesmo, que é quando os policiais fazem uma emboscada lá com... Não lembro se eles são bandidos, mas enfim, é um massacre, né, que a polícia faz. E, cara, é assustador, não só pela cena em si, mas a violência policial, como ela acontece. Esse filme é incrível, esse filme é... E é um filme que, se você for ver, eu acho que Bacurau tem grandes inspirações nele, né? Assim, tipo, tem cenas ali no final de Bacurau que me lembram muito Assalto à 13ª DP. O próprio Kleber já disse. E apesar de não ser tão conhecido quanto outros do Carpenter, eu acho que ele meio que norteou muita coisa que o Carpenter faria depois, incluindo Halloween. Tipo, muita coisa. Eu acho que o melhor, embora não seja o meu favorito do Carpenter, eu acho que é o Enigma de Outro Mundo mesmo, o The Thing é o meu preferido. Mas, assim, ele tem a essência do cinema do Carpenter, porque ele é muito simples. Ele é muito simples. Ele é uma ideia muito simples. São aquelas pessoas presas naquele lugar e aquela... Quer dizer, não se passa inteiro ali, mas a segunda metade é inteira ali. E aquelas pessoas chegando, e o Carpenter trabalha muito bem em perspectiva, tipo a visão de dentro para fora e não de fora para dentro. Quer dizer, ele coloca a gente do lado mesmo daquelas pessoas ali, e a gente não tem exatamente rostos, né, dos bandidos. Quer dizer, aquela coisa, são aquelas sombras mesmo chegando, e nesse sentido ele funciona como um baita terror mesmo, no sentido de você ficar apreensivo e assustado com aquilo. E aí é onde entra o terreno cinzento do horror, né? Porque assim, tem filmes de horror que trabalham com elementos até mais sutis do que filmes como Assalto da 13ª DP, que de modo geral é tido como um thriller, né? Um suspense, enfim. Mas nada impede que um suspense como ele trabalhe com essas questões de terror, assim, sabe? O They Live também, do Carpenter, ele também lida com elementos de terror psicológico, sabe? De desconfiança e tal, aqueles óculos ali
que o personagem principal coloca e vê os alienígenas, aquela invasão alienígena, né, aquelas pessoas com só vê as caveiras e tal, aquilo ali é bem, bem macabro. Mesmo que ali ele vá para um terreno de sci-fi, ação e tal, mas ele lida também com isso. O Carpenter é um mestre do terror, né? Então ele tem isso na carreira dele. Mas de maneira pura mesmo, o horror, né, o horror puro, sem outras interferências de gênero, vai ser muito difícil de você encontrar, porque você sempre vai ter essas interferências, essas mesclas, principalmente nos filmes mais importantes, assim, porque eles são justamente os filmes que reinventaram, que trouxeram coisas novas, que subverteram, e é natural que eles tenham referências e relações com outros gêneros, né? Com ficção científica, no caso de Alien, e eles não deixam de ser filmes de terror por causa disso. Agora, falando em filme de terror que dá medo, filme que dá medo e que, independente de ser de terror ou não, mexeu comigo, um dos filmes que mais me deixaram sem dormir na minha vida, ninguém, pelo menos nos sites, etc., não é considerado de terror, que é Ilha do Medo, do Scorsese. Mas Ilha do Medo é tipo. Eu vou discutir até morrer que Ilha do Medo é um terror psicológico full, assim. Ele não tem nem muita timidez em trabalhar com o medo. Eu vi Ilha do Medo com 9 anos, tá? Para contextualizar também. Então, Tu chegou a revisitar? Várias vezes, acho que foi um dos filmes que eu mais vi na vida. Eu vi umas 20 vezes Ilha do Medo. Acho que eu revisitei ano passado e, assim, cresceu muito para mim. Eu já gostava, mas toda a questão do terror mesmo e dessa questão psicológica... Eu terminei a sessão e eu fiquei, pô, isso não parece ser um filme do Scorsese, sabe? Não, ele trata... Tudo bem, tem muita coisa de Hitchcock ali e tal, mas mais do que isso, ele pega algumas referências que ele já gosta do cinema mesmo, que ele é um grande cinéfilo, assim, um grande estudioso de cinema, instintivo, mas é um grande estudioso, e ele faz daquilo uma coisa bem exagerada, assim, e bem cheia de extravagâncias visuais, de, tipo, efeitos, etc. Usa muito chroma key, usa muito CGI, mas, assim, de um jeito muito atmosfericamente carregado, assim, muito sombrio, muito aquelas imagens da mulher, da filha, das crianças mortas no... Aquilo é tão pesado, aquelas imagens da guerra também, daqueles corpos no chão. Aquilo ali tem toda uma questão de filme de suspense, de noir, de filme de guerra e tal, mas aquilo tá tudo envolto numa atmosfera de terror psicológico muito forte. E aquilo mexeu muito comigo quando eu era criança, assim, muito mesmo. Aquela imagem daquelas crianças ali me traumatizou. Então, assim, é um filme que não é classificado como um thriller policial, etc., mas que é um filme de terror, para mim, que sempre funcionou como um filme de terror. Por isso que eu falo também da relação que cada pessoa tem com os filmes, né? Porque, assim, não que qualquer filme que você se assuste, você vai colocar como filme de terror numa lista de melhores filmes de terror do ano. Mas é uma coisa que a gente tem que sempre falar, né? Das nossas sensações com o filme, que é o que importa. Tu falou de sensação, eu lembrei dos meus filmes favoritos do ano passado. Tu acho que não gostou muito, ou gostou mais ou menos, mas foi um filme que mexeu muito assim comigo. Eu fui dormir, eu assisti ele de madrugada, né? Porque, claro que tinha que assistir de madrugada. O She Dies Tomorrow, eu não sei se Ela Morre Amanhã em português, eu não lembro Aquele agora. das luzes azuis e rosas. É aquele que as pessoas começam a sentir que vão morrer no outro dia e elas começam a Eu ficar gosto desse desesperadas. filme. Eu gosto desse filme. Ele parece um filme do Lynch, assim, parece um, sei lá. Mas ele mexeu mais Eu comigo, gosto. assim, porque durante muito tempo foi uma angústia pessoal minha, assim, tipo, pô, e aí? Quando vai ser o dia que eu vou morrer? Sabe? E assim, ele é um suspense, ele é meio suspense, e ele tem uma parte comédia e tal, uma comédia meio trágica, assim. Tem o Adam Wingard, inclusive, numa participação. Tipo, ele faz um Perfeito, papel aleatório. luzes tem que ter ele, né? É. Mas assim, foi um filme que ele me deixou completamente aterrorizado. Completamente aterrorizado. E assim, foi um aterrorizado num nível que eu terminei de... Eu tava na metade do filme, alguma coisa assim, e aí era meia-noite e meia, uma sexta, no sábado. E aí o meu pai tinha mandado uma mensagem para mim, dizendo, tipo, amo você, seu irmão. Na hora que ele mandou isso, eu falei, pronto. Agora, eu fiquei, sério, uns 10 minutos tentando, tipo, é só um filme. É só um filme. E aí consegui terminar. Então, assim, vai muito de pessoa também.
Aham, Enquanto esse filme, pô, sei lá, acho que minha namorada assistiu esse filme e ela foi tipo, aham. ok. E, eu acho que essa é a graça, sabe? Eu acho que E essa isso, claro. você vê, você falar, pô, isso aqui me deixou completamente traumatizado. E nem Ilha É, do Medo. Pô, Ilha do Medo eu gosto, mas eu não tenho esse não medo ficou todo. traumatizado, né? É, mas sei lá, se eu falar que eu fui assistir A Bruxa no cinema e eu saí completamente tremendo do filme, sabe? É de pessoa, e eu acho que isso que é o bom, isso que é o É, interessante desse gênero. é. E é, ao mesmo tempo que o horror é universal, ele é muito pessoal, né? Ele é extremamente universal e extremamente pessoal. Então, tem coisas que vão mexer com coisas suas que talvez nem você mesmo entenda. E, assim, e é isso que alguns filmes de terror psicológico, principalmente, têm em comum, né? Porque, justamente por tratar de questões traumáticas e de personagens quebrados e tal, você acaba cavucando ali em questões suas que você, né, de repente não sabia que estavam lá e aí aquilo mexe com você. Não necessariamente os filmes de terror psicológico vão ser assustadores por serem de terror psicológico, mas se eu for olhar a minha lista de filmes que eu mais me assustei na minha vida, eles têm essa relação com o terror psicológico, com o medo do desconhecido, com as alucinações, né? Porque são as coisas que, afinal de contas, mexem com o mais humano que tem dentro da gente. A bruxa, por exemplo, e aí é um caso legal assim para falar de outros apelos além do medo. A bruxa eu sou apaixonado, eu acho a bruxa linda, eu acho incrível, mas eu não tive medo assistindo a bruxa. Eu gosto da bruxa por outras razões. Eu acho, assim, acho que ele tem infinitas qualidades, uma atmosfera sombria, uma coisa soturna, um drama super desolador daquela família, aquela coisa que machuca você de ver aquilo se deteriorando, mas eu não fui dormir com medo da bruxa. Enfim, então um filme, eu não preciso morrer. O meu filme de horror favorito da vida, que é também o meu filme favorito da vida, que é O Bebê de Rosemary, ele não é um filme que me deixa sem dormir, eu nunca fiquei sem dormir por causa dele, mas tem outras coisas ali que me interessam, sabe? Além de ficar com medo necessariamente dele. É, um dos filmes mais assustadores que eu vi na minha vida um filme que pouquíssima gente conhece, na verdade, mas aí, e eu não é um dos meus filmes favoritos da vida, mas é um dos que mais me assustaram, foi o Them, que é um filme francês que é meio que a primeira versão dos Estranhos, que Os Estranhos é meio que Hum, um remake disfarçado, mas é um remake desse filme, que é aquela premissa simples de slasher, mas que assim que não mostra nada e que é um casal numa casa e tal. E eu vi em casa no computador, assim, e eu tive que me encostar na parede para ver o que estava na minha frente, para não ter nada atrás, porque eu estava assim, desgraçado. Isso faz 2 anos. Quer dizer, ele teve a coisa do medo em mim, que é difícil de explicar exatamente por que você sentiu aquilo, mas ele não é necessariamente o meu filme favorito da vida. Quer dizer, o medo é também muito complicado. A gente não precisa amar todo filme que a gente morre de medo, não. Tem coisas que a gente se incomoda às vezes no filme e ainda assim a gente tem medo deles, assim, sabe? Daí fica uma pergunta: tem algum filme que tu tenha sentiu alguma coisa assim? Claro, né, a gente tá falando de horror, então tem que ser de horror. Que tu sentiu alguma coisa muito forte, mas tu não gostou do filme? Tipo, algo muito forte no sentido de ficar. Aquilo ter ficado na tua cabeça e tu não ter gostado do filme depois de ter pensado e discutido. pô, cara, agora, lembrando assim, que eu não gostei, mas que me deixou meio agoniado, acho que, pô, é meio batido isso, mas acho que o Midsommar do Ari Aster, que é um filme assim que eu fui assistir sozinho, tudo bem que era tarde, mas assim, sabe, você vai assistir sozinho, e eu tinha ido assistir o Hereditário acompanhado, né, de um casal amigo meu, e assim, foi uma situação bem complicada, porque eu fiquei com muito medo daquele filme. Ele realmente mexeu, assim, os últimos minutos, cara, foi um negócio, assim, Uhum. tenebroso para mim. E aí o Midsommar, ele também teve, eu acho que, principalmente o Ari Aster, ele tem uma coisa de querer te chocar, que eu acho que aí, eu acho que é aí que ele funciona, o início do Midsommar, com
os pais da menina mortos lá, e a menina gritando porque soube daquele negócio. Então, assim, é um negócio que me dá uma aflição, me dá É, tô falando aí do teu pai ligando para dizer que ama muito. Eu só lembrei do começo de Midsommar, né? tipo, Daquela mensagem ali do e computador. toda a situação e tal, e aí você Aham. vê e fica, pô, é complicado, né? Vou ver sozinho, você olha pro lado, tem ninguém, a sala pequena e tal. Mas aí depois você sai do filme e fala, pô, que merda, hein? Mas é aquilo, você tá na hora, você tá Engraçado, envolto. lendo o teu texto sobre o filme, não parece que tu não gostou. Então, é porque ele caiu na revisão póstuma. Eu Uhum. fiquei pensando, minha irmã assistiu ao. Quando foi? Uns meses depois que eu assisti. E aí eu sentei para ver umas cenas e falei. Né? Difícil, Ariasta, difícil. Mas aí eu acho que na hora, assim, ele conseguiu me pegar de um jeito assim. Eu citar outro exemplo, mas aí eu acho que foi meio pontual, assim, nada muito assustador, foi o It. Mas aí o It é porque palhaço é sempre uma coisa assustadora. E. É, comigo não faz nem cócega, assim. Eu gosto até do primeiro, mas não faz cócega, não. Não, eu acho ok. Assim, ele foi caindo também com o tempo. Mas não sei, acho que é um negócio com criança, não sei o que tem. Eu Uhum. também não gostava de palhaço quando era pequeno, pode ser isso também. Mas aí é isso, do que eu lembro assim, que eu fui. O resto, ou eu achei uma tremenda porcaria, ou eu gostei bastante. Então fica Uhum. aí, né, nesse 880. E então eu quero, já que a gente já está mais de uma hora, eu quero ir fechando aqui e aproveitar, já que a gente está no momento de falar de filmes específicos, assim, eu queria trazer algum que a gente trouxesse, no caso, filmes que a gente acha difícil de classificar de um ponto de vista de gênero, mas que tem relação com o horror de alguma maneira. Eu lembro que o Parasita e o Bacurau, especificamente de 2019, eu vi em listas de filmes que guardavam relações com horror, mas que muita gente discutiu se são ou não filmes de horror. É, e aí eu particularmente não acho que sejam, mas assim, eles têm elementos pontuais assim do gênero, e mais do que isso, eles provocam sensações de angústia ou de violência ou de choque, né, que remetem muito ao horror. Então, esses são dois que eu lembro bem, mas que eu pessoalmente não coloco dentro do. Se for para fazer, a gente já falou aqui muito de não colocar as coisas na camisa de força e não limitar, né? Mas se você fosse fazer uma lista de filme de horror, você colocaria esses dois nessa lista? Eu acho que eu colocaria o Parasita, o Bacurau nem tanto. Bacurau, acho que o Bacurau, ele se sustenta muito por causa da estranheza, assim, do que ele está apresentando e você não saber o que está acontecendo, mas eu acho que é mais uma omissão de informação do que necessariamente a atmosfera de terror. Coisa que eu já não acho do Som ao Redor, que é o meu filme favorito do Kleber, que aí eu já acho que ele trabalha melhor a questão do terror. Acho que até uma cena do próprio Aquarius, Tá, com certeza. Eu falei sobre isso no ele meu trabalho. Aquários e Som ao Redor tem muita coisa de terror pontualmente. Tem eu sim. acho muito mais pontual, assim. O Parasita, ele é indiscutível, eu também acho. Principalmente da metade para o final, ele vai virando uma coisa bem soturna, bem obscura, principalmente com a questão dos ambientes na casa. E, assim, vou fazer aqui o convite e o jabá do canal do meu amigo Hugo, que ele fala exatamente sobre isso, dos filmes do Bong Joon-ho, dessa mudança tonal Aham. que ele fala, ele fala do Mother, ele fala de outro filme que eu não estou lembrado agora do Bong Joon-ho, Memórias mas de ele fala Assassino. Memória de Assassino, ele fala também do Parasita, e não lembro se O ele fala de outro. Hospedeiro tem muita coisa O de irado Hospedeiro de também tom, e é tem, o bom também de monstro, né? eu também, enfim, eu vou fazer o convite, vou deixar lá para vocês, vou deixar linkado para a André colocar aí. Agora, a gente estava discutindo antes, né,
a pauta, né, do programa, dois filmes assim que eles são bem antigos e que eu acho que eles exploram a questão do terror, mas não necessariamente é sobre o terror. Um deles é o Contos da Lua Vaga, esse aí é o Contos da Lua Vaga, né, que é o Getsu do Sim, sim, Kenji Mizoguchi, que sim, do Mizoguchi. tem toda uma sequência que se passa numa casa e aí tem um dos Uhum, três personagens, ele tá envolto ali numa luxúria e sabe, e aí depois aquilo ali vai se desconstruindo e você vê que tem uhum, uma coisa ali de sim, mitologia japonesa. E quando eu assisti isso ali, eu fiquei, pô, isso aqui tá meio fora do resto do filme, e foi uhum, uma coisa assim que me marcou bastante. E a outra aí, já entrando na minha própria, no meu trabalho de conclusão, que eu falo sobre o cinema soviético, é a cena da escadaria de Odessa, do Coração do Potemkin, encoraçado. que eu acho uma cena aterradora, eu acho uma É cena muito assim, forte, é muito forte muito essa cena. forte, muito angustiante, muito violenta, e você entende que o Eisenstein queria passar o terror com aquilo, então você vê desde a formação dos soldados indo de encontro não, né? Indo, assim, indo completamente de enfrentamento ao povo, e você vê umas sombras, e você vê a marcha das botas, e você vê uma ameaça que ela vai se construindo com a edição, né? Ele não mostra tudo de uma vez só, e ele joga para violência, e aí, sabe, tem a senhora que leva um tiro no olho, e aí tem o olho sangrando, e aí pessoas gritando, e sabe aquela confusão toda, e gente caindo, e a clássica cena, né, do bebê O descendo a carrinho, escadaria, do carrinho, que foi citada pelos Intocáveis, que foi citada por nos anos muita 80. gente, Mas eu que... acho que a do De Palma é a citação mais Ah, do conhecida, De né? Palma é Porque mais conhecida. veio vida própria, né? É. É. Então, assim, eu acho esses dois momentos, assim, muito Aham. muito interessantes de abordar, que são de filmes que não são de terror, eles não são nem um pouco de terror, mas Aham. essas cenas, elas com certeza ganham destaque em qualquer contexto de horror ou terror que existe por aí. Justo. Nossa, tem um universo de filmes assustadores que não são necessariamente de horror, e filmes de horror que não são necessariamente assustadores, mas provocam diferentes tipos de sensação que a gente podia falar muito, muito mais aqui. Mas nada impede, como eu sempre falo, da gente trazer em outra ocasião alguns desses filmes, porque muita coisa realmente a gente não comentou, porque senão ficaria um programa de 2 horas, 3 horas, e a gente então vai ficar por aqui, por hoje, pelo menos, né? Nesse primeiro vídeo do mês do horror. Gabriel, Hum, chegamos ao fim. Chegamos Obrigado. ao fim, mais aí uma participação, muito obrigado. É sempre bom falar, né, de cinema, conversar. Agora, nesse caso aí, a gente acabou entrando principalmente no teu trabalho, né, de Sim. conclusão de curso, então, assim, eu já Puxou muito para peço... minha sardinha, eu sei. Não, eu já peço, assim, de antemão, qualquer equívoco, qualquer erro, Não, a porque, assim, gente. é uma coisa que eu realmente não domino tanto, assim, eu falo mais de espectador pessoa que assiste filme e estuda um pouco e tal, mas, assim, questões muito mais técnicas em relação a caracterização e, sabe, temas e Definições, aspectos, definições, aí eu já sim. não sei Mas tanto, não. a Mas gente estamos aqui. seguiu Então, direitinho. Seguiu direitinho, deu tudo certo, foi perfeito. Muito obrigado mesmo pela participação. O Gabriel vai voltar aqui em breve, que a gente vai fazer um outro vídeo, também voltado para esse macro tema, ainda nesse mês, se Deus quiser, ele quer. E é isso. Um abraço aí para todos. Vou lembrar aqui, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, né? E também vai aqui embaixo, a gente tem uma janelinha de seja membro, né, para todo tipo de ajuda para o canal, isso é sempre muito bem-vindo. Então, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, um abraço para todos e até a próxima, até o próximo vídeo da série. Tchau, tchau.